O procedimento de internação compulsória de dependentes químicos é um assunto relativamente novo para a população brasileira. Nos últimos meses, a situação veio à tona com mais força. A ação direta do poder público sobre a vida destas pessoas é questionada. O problema é facilmente encontrado pelas ruas de Goiânia. Vivendo às margens da sociedade, dependentes químicos tentam a todo custo alimentar o vício. Dados do Conselho Nacional de Segurança Pública divulgados em 2012 revelam que só em Goiás já são mais de 300 mil usuários de drogas no estado. Apesar de não ser considerado uma epidemia como em outras regiões do país, o governo goiano não descarta recorrer à Lei 10.216 de 2001, a chamada Lei de Internação Compulsória. Em seu artigo 6º, inciso 3, o texto deixa claro em quais casos ela pode ser aplicada, quando há determinação da Justiça. Ainda que a Justiça autorize as internações compulsórias, não há leitos suficientes para atender toda a demanda. Estamos no Centro de Atenção Psicossocial, recém-inaugurado, aqui na região noroeste de Goiânia, mas já nasce com uma demanda reprimida. Muito desses encaminhamentos de internação psiquiátrica compulsória, nós fazemos o que chamamos de busca ativa. Nós vamos na casa desse usuário, nós vamos acolher a família, nós vamos entender e tentar cuidar, dar uma atenção de alguma forma antes de se realizar essa internação compulsória, que a gente considera que é algo mais traumático na vida do cuidado do paciente. Segundo a lei, ainda no seu artigo 4º, internação compulsória só será indicada depois que todos os recursos hospitalares se esgotarem. Mas o poder público pode internar alguém contra a sua vontade? Eu acho que o Estado também é responsável pelo cidadão, então acho que ele tem que dar apoio, sim. Eu concordo, eu acho que a pessoa está precisando de ajuda, né? Ela não tem condições, acho que nem psicológicas, ela não, voluntariamente, ela não procuraria um tratamento, né? Tem que ter um lugar necessário, entendeu? Para tratamento, não é em casa. De acordo com os entrevistados, o poder público está certo, mas até onde pode acontecer a interferência do Estado na vida do cidadão? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Mônica Araújo, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. Olá, Mônica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Mônica, de acordo com a lei, até onde o poder público pode interferir, pode entrar na vida do cidadão, mesmo que ele seja um dependente químico, usuário de droga, por meio da internação compulsória? Bem, ainda é necessário vários estudos em relação ainda a essa internação compulsória para verificar a efetividade das pessoas que foram internadas. Hoje o número de eficiência é um pouco baixo. Porém, ainda a família pede muita ajuda, só que durante essa internação compulsória, antes que ela seja determinada, é necessário ainda que essa pessoa seja interditada civilmente. Então, nem sempre seria uma medida adequada a pessoa ser interditada civilmente para depois ter uma internação compulsória. Porém, nós também responsabilizamos o governo por essas pessoas que estão nas ruas, usuários de drogas, né, e álcool, para que o governo tome a providência em relação a essas vidas. De que forma? É pela educação, né? Principalmente através da educação, mais empregos, então que essas pessoas sejam abordadas para a vida social digna e não somente pensar na internação. Este tem que ser o último, né? Porém, mesmo assim, nós precisamos ainda que todos os outros caminhos tenham sido seguidos. Até porque a gente sabe da questão da saúde pública em todo o país e muitos locais como estes, até mesmo os CAPs aqui que a gente tem, às vezes não tem condições de dar esse tratamento. Né, global, que ele é multidisciplinar. E tem que ser um tratamento contínuo, né? Hoje, pessoas que se recuperaram, eles dizem que não há um ex-dependente. Então, essas pessoas, elas precisam de manter um tratamento, é um dia vencido de cada vez. Então, por que não seria tão efetivo? Porque eu interno uma pessoa 5 dias, 10 dias, eu não estou resolvendo o problema dela. Então, e é muito traumático, porque a pessoa, ela está indo para ali contra a sua vontade. Então, às vezes é necessário a força dos médicos, às vezes até auxílio policial. Então, causa um trauma muito grande a essas pessoas e, às vezes, esses traumas não serão, né, no futuro resolvidos. Então, nós, por isso, neste momento, seríamos contra, mas é necessário grandes estudos em relação a isso. Além do próprio problema, né,
que já é o uso da dependência química, ainda pode criar outros, que é a questão, quantas vezes a gente já viu aí a pessoa sendo arrastadas, né, por estes assistentes sociais que estão prestando o serviço deles, mas que tem o apoio aí da polícia também. Exatamente. Nós precisamos verificar que estamos tratando de seres humanos. Eu não posso tratar como um objeto. Então, eu preciso que aquela pessoa entenda que ela precisa de um tratamento, que ela precisa de ajuda. Então, é necessário primeiro essa abordagem para conscientizar que aquele usuário precisaria de ajuda e que ele venha a pedir essa ajuda. Não adianta somente eu prendê-lo numa camisa de força e levar para um hospital. Depois de 10 dias eu solto na rua, vai para sua casa, então os problemas vão continuar. O que nós queremos é que seja efetivo, que essa pessoa realmente se recupere, mas de uma forma digna. Mônica, pode correr o risco de essa internação se tornar, de certa forma, uma prisão, né? Como você colocou, 9 dias, 10 dias ou alguns meses. Isso aí tira a pessoa ali da rua, dá uma limpada na cidade, como costumam falar. Mas não resolve o problema. Isso. A nossa maior preocupação seria essa limpeza social nas ruas, né? Então, essa abordagem, ela é necessária, é feita pelo poder público, mas não no sentido somente de fazer aquela limpeza social aos olhos da sociedade. Eu preciso que essas pessoas, olha, realmente você é uma pessoa que é digna, você pode arrumar um emprego muito bacana, você é importante para sua família, você pode estudar, você tem uma vida lá fora. Então, vamos sair da rua, a pessoa tem que ter essa consciência também, porque só retirar tiro, aí ela vai ficar com medo de tudo. Qualquer médico, ele tem medo. Vê um policial, eu tenho medo porque ele sofre aquele trauma, porque foi quase que levado à força de uma forma muito violenta. Então, quanto a isso, é necessário que se tenha muito cuidado. A discussão é bem maior do que simplesmente sair às ruas e em busca, né, destas pessoas que são dependentes químicas. Precisa de toda uma estrutura para que isso aconteça de forma digna e de que realmente o tratamento funcione, né, Mônica? Obrigada mais uma vez por participar. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Com certeza, muito obrigada. Eu conversei agora com Mônica Araújo, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás.